flip. Ain't no party like a flip for life party, cause a flip for life party don't stop. So throw your hands in the air, ladies, if you don't care, cause a flip for life. De casas que viraram museus assombrados por antigos moradores a edifícios com histórico de crimes, incêndios e fantasmas. Estes são os 10 lugares mais mal assombrados do Brasil. Número 10. Teatro Amazonas. Monumento construído durante a época áurea da borracha, em Manaus, com histórico de apresentações datadas há mais de 115 anos e onde importantes nomes da arte no mundo já se apresentaram. Aparições de visitantes sobrenaturais têm, desde muito tempo, assombrado funcionários, artistas e espectadores do teatro. Em 1965, durante um ensaio para uma pequena plateia, o trabalho da artista foi interrompido por gritos de pavor de um dos assistentes. Um jovem argentino que fazia contra a regra. Ele havia descido para a parte de baixo do palco em busca de um objeto de cena, quando se deparou com aquele estranho cavalheiro vestido com roupas do século XVII, peruca e o rosto marcado por um triste sorriso. Após o vexame do rapaz, o próprio relatou que o fantasma lhe fez uma reverência antes de desaparecer enquanto andava em direção da parede. Segundo relatos, a aparição do cavalheiro era rotineira e tratava-se da alma de um ator italiano que morreu em 1912, que insistia em perambular pelo teatro trajando as roupas da sua última peça. Além disso, ele era conhecedor das artes do piano, visto que uma certa vez, enquanto uma renomada pianista ensaiava com grande empenho no palco, ela pôde ouvir aplausos e, ao se virar, se deparou com um gentil homem que apreciava sua arte. Desde então, essa mesma artista nunca mais se atreveu a ensaiar sozinha no Teatro Amazonas. Número 9. Serra dos Dois Irmãos. Situada no estado nordestino de Alagoas, a Serra dos Dois Irmãos, ou Serra dos Irmãos, guarda seus segredos obscuros e inexplicáveis. Na cidade de Viçosa, viveu Zumbi dos Palmares, líder dos negros que não aceitava nenhum tipo de submissão à coroa portuguesa. Depois de fundar o quilombo de negros fugidos da escravidão, ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695, na cachoeira Serra dos Dois Irmãos. Assim como o líder negro, vários outros refugiados no quilombo também foram assassinados brutalmente neste dia sangrento. Nos arredores da região, há uma reserva de moradores que não se atrevem a aproximar-se do local, pois alegam ser possível ouvir constantemente o som dos tiros deste dia, bem como os gemidos de agonia e pedidos incessantes por ajuda. Número 8. Cidade Fantasma. Na década de 1920, o então presidente da Ford, Henry Ford, intencionava plantar seringueiras e começar uma produção de borracha. Por isso, comprou um bom pedaço de terreno próprio para cultivo. Entretanto, devido ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o projeto foi fadado ao fracasso total. A região tem o ar amedrontador, com seu silêncio profundo e aura misteriosa. Além disso, os visitantes relatam a aparição de vultos que desaparecem com a mesma falta de explicação com a qual aparecem. Alguns especuladores sugerem que os vultos podem ser daquelas pessoas que perderam tudo na esperança de uma vida melhor se o projeto tivesse dado certo. Número 7. O Cemitério dos Caboclos. É natural que cemitérios já tenham uma imagem de mal-assombrados, e com este não é diferente. Além da imagem que já cabe à Casa dos Mortos, este cemitério situado ao norte de Maringá está hoje abandonado. Naturalmente, existem corpos ainda enterrados por lá, e estes eram os moradores da região, sendo eles mestiços de brancos e índios que habitavam a região até a metade do século XX. Hoje em dia, o local é utilizado por religiões afro-brasileiras e também para outros tipos de oferendas. Segundo relatos, é possível presenciar aparições, barulhos inexplicáveis, batuques e outros acontecimentos também sem explicação. Como se não bastasse, uma estranha chuva de pedras que atingiu algumas casas nos arredores contribuiu para que os acontecimentos relacionados a este cemitério sejam ainda mais misteriosos. Número 6. Fazenda Capão Bonito. A história de uma fazenda misteriosa no interior do Mato Grosso do Sul, misturada a uma história de suicídio, não inspira coragem em ninguém. Apesar de ainda haver moradores tomando conta da fazenda, comenta-se que há barulhos assombrosos na sede da mesma. Estes seriam provenientes de fantasmas que ainda permanecem por lá. As pessoas relatam barulhos vindos da cozinha e, segundo a sensibilidade de quem ainda permanece lá, até gemidos arrepiantes são ouvidos. Essa atividade sobrenatural, conta um morador, está sendo causada pelo fantasma de uma jovem que se suicidou nesta fazenda no ano de 1935. O Fantasma de Lampião. Histórias de museus mal-assombrados sempre fizeram parte do imaginário de muita gente.
ainda mais quando as peças em questão fizeram parte de um grupo de cangaceiros que cometiam suas atrocidades por toda uma região. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, derrotado em 1927 pelos moradores da cidade que resistiram bravamente contra a invasão do bando que, mesmo tendo tirado muitas vidas, tiveram que amargar uma derrota. O Museu da Resistência, o local, marca o lugar exato onde o confronto aconteceu e hoje é possível ver os fantasmas tanto do próprio Lampião quanto dos membros do seu bando se lamentando pela derrota nos arredores do museu que poucas pessoas se atrevem a visitar sozinhas. Número 4. O Fantasma de Bento Gonçalves. Uma casa que vira museu e patrimônio histórico de uma cidade onde nasceu um dos combatentes mais conhecidos no Brasil, Bento Gonçalves, que foi um dos líderes da Revolução Farroupilha. Morreu na própria cama e pertencia à religião maçônica. Dentro da casa é possível ver todo tipo de artefatos usados na guerra, como garruchas, revólveres, uniformes e muitos outros itens. Turistas alegam que a aura de Bento Gonçalves está presente no local e que os fantasmas dos combatentes foram vistos andando pelos corredores do museu, como se não conseguissem parar de seguir o seu mestre, o ex-militar, que também dá o ar da sua graça nos cômodos da casa. Número 3. Fantasma da Mulher Afogada. No norte do país, na década de 1940, após o naufrágio de um navio, as pessoas construíram um grande bloco de concreto conhecido como Pedra do Guindaste, com a intenção de marcar o local onde o navio afundou. Sobre esta pedra, temos a imagem de São José, que, segundo a tradição, é o padroeiro da cidade de Macapá. Segundo uma lenda, se esta pedra for removida, as águas subirão e toda a capital será encoberta. As pessoas também dizem que neste local existe um fantasma de uma mulher que provavelmente morreu afogada. Quem navega pela região à noite consegue avistar o seu fantasma submergindo das águas e clamando por socorro, para em seguida desaparecer. Alguns relatam apenas ter ouvido seus gritos e pedidos de ajuda, e como reza a lenda, se você tentar ajudá-la, você também acaba caindo na água e morrendo afogado para fazer companhia eternamente ao fantasma da Pedra do Guindaste. Número 2. Leprosário de Santa Catarina. São Francisco do Sul é uma das 3 cidades brasileiras mais antigas e, sem sombra de dúvidas, uma das mais belas. A beleza natural da Praia do Forte abriga as ruínas de um leprosário. Construído com cal de conchas, óleo de baleia e pedras, este leprosário recebia pacientes de todo o sul do país, que ficavam isolados neste local, totalmente alheio a tudo que acontecia fora de lá. Pessoas que lá estiveram internadas contam sobre as sensações negativas constantes que sentiam, pesares e fortes dores de cabeça, além de, é claro, aparições inexplicáveis de espectros humanos que se escondem nas colunas do antigo sanatório que funcionava no local. Alguns também relatam gemidos, pedidos de ajuda e lamentos vindos de diversas direções e sem origem aparente. Número 1. Assombração do Edifício Joelma. Palco de uma das maiores tragédias do nosso país, o Edifício Joelma foi rebatizado depois do terrível incêndio como Edifício Praça da Árvore, o que minimizou sua fama de assombrado. Muitos ainda dizem poder ouvir vozes e pedidos de socorro oriundos de locais vazios, bem como um cheiro de queimado sem explicação aparente, além de visões horrendas de pessoas caindo pelas janelas. Antes da construção do Edifício Joelma, houve um crime no local, onde o professor Paulo Camargo assassinou sua mãe e irmãs, atirando-as num poço que ali existia. Ao ser descoberto, ele se suicidou, dando um tiro no próprio peito. Um dos bombeiros que resgatou os corpos atirados no poço morreu vítima de infecção cadavérica. Alguns atribuem os acontecimentos estranhos e o próprio incêndio à atuação de forças energéticas malignas do lugar. Essa foi a lista de lugares mais assombrados do mundo!